poder da revolta contra si mesmo e contra a sua condição vai te colocar na exaltação. Por quê? Porque quando você tem revolta, quando você está indignado com o mercado, com a sua vida, com a situação, você vai o quê? Você vai ter força, você vai buscar uma fé e você vai ter coragem para você virar o jogo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui com mais um capítulo do Virando Jogo. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Estou aqui com uma pessoa que eu conheço há 14 anos. A gente trabalha junto, acho que há 12 ou 13 anos. E essa pessoa é uma pessoa experiente, uma pessoa que aprendeu muito e continua aprendendo e me ensinando. Seja bem-vinda, Francine. Obrigada aí por poder compartilhar um pouco. Virando o Jogo é um marco, né, na vida de um empresário. E é uma honra estar aqui hoje podendo compartilhar a mesa com você. Muito obrigado. Nós vamos falar hoje aqui sobre um assunto que assombra as empresas. Eu vejo que muitas empresas, muitos donos de CNPJ, tanto do MEI quanto do lucro real, ficam assustados com a parte tributária, parte contábil e a parte estratégica do negócio, porque eu vejo o empresário hoje, a vida do empresário, a vida do empreendedor, tanto quem empreende no CNPJ e tanto quem tem um CNPJ. Nós somos jogados pelo meio. Eu comecei o quê? Com 8 anos de idade empreendendo. Eu tive que ser ajudante do meu pai. Meu pai veio de uma quebra empresarial, ele tinha uma empresa. Ele era um empresário bem-sucedido e quebrou umas 3, 4 vezes. E na última ele se arrebentou de uma tal maneira que ele ficou literalmente sem nada mesmo. E sem carro, a gente andava de ônibus, andava a pé, ficou sem casa, ficou sem nada. E eu, com 8 anos de idade, eu fui obrigado a me virar junto com ele. Eu estudava de dia e trabalhava à tarde. E eu fui jogado no empreendedorismo, é o que eu costumo falar. Eu não escolhi ser empreendedor. Eu não tenho... você tem o dom, você tem o talento. Hoje as pessoas enxergam o nosso sucesso, vê aonde que a gente chegou. E as pessoas acham que a gente estudou em Harvard, acham que a gente fez as melhores faculdades. E eu não fiz a melhor faculdade. A Francine não fez faculdade, eu também não fiz. É uma pena. Por quê? Porque a gente não estudou, mas não é porque eu não tive um conhecimento acadêmico, não é porque eu não tive sentado no banco de uma universidade que isso foi um fator limitante para o meu crescimento e o meu desenvolvimento. Pelo contrário, isso foi algo que me impulsionou, porque eu não tinha um conhecimento técnico e fui trabalhar, e fui para a prática, e fui para a operação, que na operação é onde está o dinheiro, na operação é onde está o ouro, na operação é onde está o cliente, onde está o problema. Seja apaixonado por resolver problema. Então, eu com 8 anos, eu fui jogado nessa situação junto com meu pai. Meu pai não tinha ajudante, meu pai perdeu a moral, perdeu muitas coisas além da questão financeira. Ele ficou com a autoestima muito baixa, a autoestima da família, porque a gente estava num patamar e descemos esse patamar a 10 vezes menos, então fomos no fundo do poço, literalmente no fundo do poço. E eu vi que uma coisa que perturbava meu pai era a parte tributária, a parte contábil. Ele tinha um contador e essas coisas todas, não dominava nada. Quem tirava nota fiscal era o contador, era nota de talão. Aí... Então, Átila, não te interrompendo, mas já assumindo aqui o papel, Jagi, te entrevistando, eu ia te fazer essa pergunta. O que você julga que faltou para o seu pai de conhecimento e de atitude nesse período para que ele não tivesse essa quebra? O que você acha hoje, na sua visão, o que seu pai poderia ter feito? Foi simplesmente má gestão ou falta de conhecimento? O que ele poderia ter feito ali, hoje você enxergando, que levou ele a essa quebra? E o que ele poderia ter feito que poderia evitar isso? O que ele poderia ter feito é o seguinte, Francine, que eu vejo que muitos empresários negligenciam, e eu também negligenciei durante muito tempo. Desde o tempo que eu tive ao lado dele, eu peguei muito isso de quê? De você querer contratar pessoas baratas, pagar barato. Uhum. Você ter pessoas de confiança, mas sem competência. Uhum.
você ter pessoas da sua família, pegar familiar, pegar conhecidos. Ah, fulano é meu amigo, fulano é meu conhecido, fulano é meu parente. E isso que não deixou ele avançar, porque ele olhava muito para essas partes assim de uma certa confiança e não olhava a competência com lealdade. É o que eu vejo muito, é o que eu tô sempre, quando eu estou buscando um profissional, primeiro eu vejo o coração dele. Se ele é bajulador, meu pai buscava pessoas bajuladoras, puxar sacos. Porque essas pessoas próximas, elas vão querer puxar o seu saco para querer falar o que você quer escutar e não falar o que você precisa escutar de verdade. Então eu vi que meu pai errou, e eu vejo que eu errei, e eu vejo que muitos empreendedores e muitas pessoas erram ao escolher a pessoa que é o mais barato, o profissional mais barato, e o profissional de confiança. Teoricamente, não é porque é seu conhecido que ele é de confiança. Exato. Esqueça isso. Mas primeiro é o quê? Lógico, caráter. Saber quem é o caráter. Não é só a confiança, é o caráter. Como é que é o coração? Porque se ele tem o coração ensinável. Meu pai pegou pessoas que não tinham o coração ensinável, mas que eram teoricamente de confiança, os parentes e os amigos. Os pseudos amigos, pseudos parentes e os conhecidos. Então, elimina esse tipo de pessoa. Primeiro, você vai entrevistar, vê o coração, vê o caráter, faz o teste, vê como é que é essa pessoa, vê como é que é essa pessoa, a fidelidade dela no pouco. Para ver se ela vai ser fiel no nada e vai ser fiel no muito. Quando o barco estiver afundando, se ela vai ficar junto com você ou se ela vai ser o primeiro a pular e te deixar na mão. Então, é o que eu vi acontecendo com meu pai. Não escolhendo os profissionais certos. Escolhi o quê? Hoje eu quero ver um bom escritório de contabilidade, um bom advogado. Ah, mas você fala isso porque você tem condição. Negativo. Você pode fazer permuta, você pode falar para a pessoa, não tenho condição de pagar esse preço, mas eu preciso fazer o serviço com você. Sim. Ah, mas eu não consigo te atender. Não, você consegue, eu vou lá, eu vou servir. Eu vou ajudar a pessoa, eu vou arrumar um desconto em alguma coisa, eu faço permuta, eu pergunto o que essa pessoa está precisando que eu possa ajudar. O pessoal confunde dinheiro, condição com você não poder fazer as coisas. Não, você pode fazer. Então, o empreendedor, hoje, ele quer ir pelo mais barato e que entrega o melhor resultado. Vai dar errado. Vai dar errado. Porque o contador bom é o contador que está atualizado, é o contador que tem várias referências, é o contador que te liga, que você liga para ele. E eu também acredito no seguinte... Especialista, né? É o especialista. E você tem que ter o interesse. Você não pode deixar tudo na mão da contabilidade, na mão do tributarista, na mão do funcionário. Você tem que estar o quê? Delegando, mas acompanhando. Exatamente. Não é delargando. Que eu vejo um monte de empresário delargando. Um monte de empresário saindo do operacional. Você não precisa estar dentro do operacional, mas você não pode abandonar. Você não, eu vejo profissionais apegados demais ou caindo na história da internet que você tem que abandonar. Eu falo com o meu profissional, eu posso estar 3 meses fora da operação fisicamente, mas eu estou acompanhando diariamente. Diariamente eu tenho acompanhado, diariamente eu dou feedback, diariamente eu vejo como é que está a operação. Isso é poderoso, né? Qual o desempenho. Aí o pessoal quer saber qual o segredo do seu sucesso, qual o segredo de você estar caminhando, qual o segredo da sua empresa estar crescendo, qual o segredo de você não estar presente na operação e a operação está acontecendo, a operação está entregando. Por quê? Porque eu não estou delargando, eu não estou deixando largado. Eu tenho grupo, eu crio grupos, dou feedback, eu tenho pessoas, eu estou treinando pessoas, eu estou sendo intencional. Eu vejo o empresário, ele sendo intencional em comprar um terreno, em comprar uma máquina e não ser intencional em treinar o funcionário dele, capacitar o funcionário dele. Sim. Apresentar ao funcionário a visão de negócio que ele tem. Sim. Que ele vai ser a maior empresa do Brasil, que ele vai ser a maior empresa do setor. Ele só fala, mas ele não mostra. Que sozinho não consegue. E sozinho a gente não consegue. E eu vi o quê? Que meu pai era enganado. Que meu pai tratava mal as pessoas. E eu, por muito tempo, também eu fui enganado. Tratava mal. Que eu comecei a pegar ranço de pessoas, porque eu achava que todo mundo não prestava, que funcionário não prestava, que sócio não prestava. Eu vejo a realidade, porque ele quer o quê? Ele quer ter bajulador e não quer investir em gente. Invista em pessoas. Antes de você pensar em comprar um caminhão,
forme uma equipe. É melhor você pagar o frete. Porque o dinheiro que você vai imobilizar no caminhão, você está treinando gente e você está pagando melhor o seu funcionário, pagando melhor o seu colaborador. Antes de você comprar um terreno, treine a sua equipe, leve ela para a mentoria, leva ela, aumente o salário dela, dê bônus, bonifica. Por quê? Para você formar a base, você ter raiz, você não construir um negócio em cima em cima de areia. Porque uma coisa é uma construção em cima de uma areia, é o quê? Você comprar caminhão, terreno, sem você comprar coisas, sem você o quê? Construir um ambiente onde tem pessoas treináveis, pessoas... Mas isso a pessoa só consegue tendo a gestão e a visão clara do seu negócio, Isso como aí. você falou. Exatamente. A pessoa, ao invés de você investir o seu capital hoje em comprar um caminhão, você pode pagar um frete. Mas como que você consegue ter essa clareza? É quando você sabe o real custo de cada coisa. É aquela velha história, eu vou alugar um carro ou eu vou comprar um carro? Você já parou isso, você já fez o cálculo. Então, isso o empresário ele só consegue ter essa clareza quando ele sabe o real número. Quanto que custa 1 quilômetro do seu caminhão, o combustível? Quanto que custa você ter? Qual é a manutenção que você vai ter? IPVA, exatamente. ficar parado. Quanto que isso vai te gerar de custo? E quanto que é um frete? Eu tenho que pagar um motorista, não é só o salário, eu tenho INSS, tem sindicato, tem isso, tem aquilo, eu tenho caminhão Pneu. é manutenção, é IPVA, tal. E quanto que eu posso pagar de frete? Seguro. Então, isso, exatamente. Então, você só pode tomar esse tipo de decisão quando você tem a clareza do seu negócio, a clareza do seu custo e a clareza de realmente qual é a sua prioridade naquele momento. Você só ter um capital imobilizado, ou você simplesmente pegar aquele valor ali e eu investir em tal? Mas tem algo mais importante ainda. O que é o algo importante? O algo importante é o quê? É você fazer a conta do seguinte. Às vezes você, eu pagando frete, eu não vou ganhar o dinheiro que eu precisava ganhar. Mas não tem problema, mas você está se movimentando. Mesmo que você empate. Ou se você perder um pouco nesse transporte, você está investindo na tua equipe para você formar gente, para você formar um motorista que esteja na tua visão. Sim. E de repente esse motorista, mesmo com o caminhão alugado, ele está ali, ele está numa Kombi, ele está vendo, porque eu vejo primeiro o empresário priorizando coisas. Primeiro o empresário, o empreendedor priorizando equipamentos. Lógico, equipamentos, você precisa ter uma eficiência operacional, mas quem vai operar? Quem vai estar coordenando quando essa máquina estiver rápida? Quando você está no escritório, eu tenho que ter um mínimo de gente. E eu não concordo. Eu concordo que primeiro você incha o trabalho, você cria pessoas, aí você vai criar a liberdade para o futuro. As pessoas não, querem estressar a operação ao máximo, querem cortar botar o máximo de pessoas, ter o mínimo de gente. Mas o que você está falando não vai te dar lucro. Vai te dar lucro. Por quê? Porque a longo prazo você vai ter liberdade, e a liberdade não é para você viajar. Primeiro é para você pensar o estratégico do seu negócio, para você visitar o seu concorrente, para você ver como está o mercado, para você viajar para outros estados, outros países. Você sendo grande ou você pequeno, vai visitar outros bairros. E eu vejo que empresários, empreendedores ficando presos, refém do negócio, porque não investe em gente. Átila sempre foi assim? Não, no começo era eu e meu pai. Eu tenho uma empresa de reciclagem até hoje, estou há 34 anos no ramo, fazendo a mesma coisa, já quebrei, já cresci, já perdi, já passamos por, imagina só, 34 anos empreendendo, então eu já passei por todas as fases, ainda estou na fase do aprendizado, ainda estou aprendendo, ainda estou buscando e avançar para o próximo nível. E eu vejo que empresário continuo, que quero investir em pavilhão, em galpão, em terreno, em máquinas, em caminhão e esquecendo de investir em time. Aí quando você vê a empresa cresce que nem um Frankenstein, que é o normal, que está tudo bem, mas aí não tem uma base sólida do que as pessoas, sou eu mesmo. É igual agora, enquanto eu estou aqui gravando, eu tenho pessoas trabalhando para mim, eu tenho pessoas fazendo reunião tributária, eu tenho pessoas no setor de compra, eu tenho pessoas na parte comercial, eu tenho pessoas na parte operacional, tem gente dirigindo, tem gente fazendo tudo mais. Por quê? Porque lá atrás teve um entendimento que o melhor investimento é o investimento em pessoas, em gente. Sim. Tá? Então, invista
em pessoas. E também, assim, até trazendo esse ponto, até em relação ao seu pai e em relação ao hoje o que você vive, e a gente também tem que entender que cada momento da nossa empresa, a gente vai precisar de determinadas pessoas. Então, não é errado aquela pessoa que começou com você, porque eu vejo que também muitos erram por causa disso. Ficam apegados. Um apego emocional. Ah, mas fulano começou comigo. Ok, existem fases que você vai precisar daquela pessoa, mas quando você atinge um determinado nível, não é que você vai estar descartando as pessoas, não, mas aquela pessoa já não vai ser boa para o seu próximo nível. Você pode tentar aproveitar ela para uma determinada ocasião, até como contador mesmo. Ah, eu tenho meu contador, ele começou comigo. Ok, mas você faturava R$1.000. Hoje você fatura R$10.000. De repente, o contador que esteve com você faturando 1.000, ele não vai ter a competência necessária que você precisa para escalar e estar ali comandando a sua operação que você está faturando 10.000. Então, isso também a gente tem que ter uma análise muito boa e não se apegar, porque o apego emocional, eu vejo que muita gente, e até familiar, mas eu tô, como você falou, eu tô com minha mãe, eu tô com meu pai, eu tô com a minha irmã, eu tô com minha prima, eu tô com... mas ela estava comigo. Ok, valorize, honre. Mas para aquele momento que você está, de repente, essa pessoa é o que está te puxando. E não vai deixar você atingir um próximo nível por causa disso. Não é porque ela não quer, é porque, de repente, ela não vai ser a pessoa que você precisou no início para esse próximo nível. Então, a gente também tem que ter essa consciência. Nem sempre aquela pessoa que começou com você, ela vai terminar com você. Você não tem que largar e esquecer. Você é uma pessoa que honra. A sua mãe começou com você desde o início. Ela estava ali. Você deixou de honrar a sua mãe em algum momento? Não. Mas ela trabalha com você nesse próximo nível? Não. Ela está até presente no Sim. negócio, mas por questão de honra. Exatamente. A sua irmã começou com você. A sua irmã hoje, se você tivesse hoje na empresa, você acha que a sua irmã hoje, ela te ajudaria? Então, assim, a gente tem que ter. Então, se de repente, se você tem esse apego, a gente tem que honrar, a gente tem que dar valor para quem começou com a gente. Mas entender também que para você ir para um próximo nível, você vai precisar de pessoas, como a gente mesmo. Eu dei o exemplo. Hoje, a gente tem, depois de estar trabalhando há 11, 12 anos juntos, hoje nós temos um financeiro. Hoje, depois de quanto tempo? Mas por que hoje a gente viu a necessidade de ter um financeiro? Porque eu já não dava conta. Eu já não tinha mais como. Financeiro que não seja você. Exatamente. Mas isso não significa que a gente não sabe dos números, a gente não está presente na operação. Então, o que você falou é muito importante. O empresário, ele tem que estar ali, ele tem que saber do operacional. Se você não sabe, você não está ciente, você toma prejuízo. Se você não tiver ligado na operação, como você acabou de falar, antes de gravar, você estava ali, você estava dando coordenada. Se você não está atento à sua operação, você, de repente, deixa de perder, ou você vai perder algo, vai deixar de ganhar algo, porque você não está ali. Então, o que estão pregando hoje de vamos largar o operacional. Operacional, não. Você tem que ser estratégico, sim. Mas você também não pode largar a sua operação. Foi o que você falou. Você delargar é algo, delegar é outro. Quando você delega uma função, você está delegando, mas você está supervisionando. Então, você sabe exatamente o que está acontecendo. Quando você delarga, você largou. Você está ali, vou largar o operacional, você largou 100%. E aí vem o erro de muitos empresários. Porque você confia no contador, você confia no advogado, você confia demais na sua equipe, e não é que eles vão errar porque eles querem, não. É porque eles não têm a visão que você tem. Sim. A visão, empresário, a visão que você tem, você não adianta você falar, todo mundo, nós também pregamos isso, você tem que ter um olhar de dono. Ok, o seu funcionário, o seu cargo de confiança tem que ter o olhar de dono, mas a visão que você tem como empresário, como dono do negócio, é uma visão diferenciada. É por isso que você está na posição de dono. É por isso que você está na posição de CEO. Sim. É por isso que você está nessa posição. Então, não passe essa função para outros e nem ache que o outro vai ter esse seu olhar.
Então, isso é muito importante. Quando a gente fala do tributário, quando a gente fala da gestão do seu número, quando a gente fala de ter essa clareza, o empresário ele tem que saber. Você tem que ter um contador bom, você tem que ter uma pessoa boa, você tem que ter funcionários ali. Nós investimos em funcionários, a gente coloca os nossos mentores, os nossos funcionários fazendo curso com os nossos mentores, com outros mentores, a gente investe na equipe. Exatamente, porque o crescimento do empresário tem que estar junto. Os seus líderes e os seus funcionários também têm que estar. Todo mundo tem que crescer junto. Não basta você só investir no seu conhecimento e deixar o pessoal. Exatamente quando você fala. Tem que investir em pessoas. Sim, o maior investimento que a gente tem que ter é... Porque quando você não está ali, aquela coisa, vou largar o operacional. E aí, quem está cuidando do seu dinheiro? Se você não investiu? Se você não deu o treinamento, se você não passou a visão. É isso aí. Hoje a gente vê que a dor do mercado, a dor de todo mundo fala, é gente, não tem gente para trabalhar. Mas você está investindo? É isso aí. Não, você tem que investir na base, na sua base. E como o Francine falou, eu tenho aqui um raciocínio que eu carrego comigo. O time que venceu a Série B não é o time que vai ser campeão da Série A. Grava isso aí. O time, as pessoas que jogaram a Série B, que tiveram na divisão de baixo, dificilmente o time todo vai ser o time que vai ganhar a Série A. Vão ter peças, vão ser campeão da Série A. Peças precisam ser modificadas, peças precisam ser mexidas, porque pelo nível de consciência, pelo nível de maturidade, nível de experiência. Então, não fique apegado. Aquela pessoa, gente boa, legal. Eu tenho funcionários que estão desde o começo e ele está lá, ele está na equipe, porque ele está entregando, ele está entendendo, e tem pessoas que saíram, a maioria sai, porque ela não consegue se adaptar ao crescimento. Exatamente. E aquele que está lá, que ficou, ele continua naquele cargo lá e a gente entendeu o papel dele é aquele, ele não vai dar mais, mas se ele desempenha aquele papel muito bem, ok. Mas tem empresário que, não, se eu tirar, ele vai ficar chateado. Se eu colocar alguém no lugar dele, alguém mais capacitado, se eu conversar com a contabilidade não vai entender. Se a sua contabilidade não acompanhou o seu crescimento, se ela não fez curso, se ela não se desenvolveu, aperta a mão dela, agradece, ou qualquer outro serviço. Por quê? Porque quando cresce, o crescimento tem que estar o quê? A raiz, tem que estar alinhado. Raiz, o tronco, tudo, para começar a dar frutos. Eu vejo que empresas crescendo, CNPJ cresce, o dono cresce e em volta fica todo mundo estagnado. E ele aí o quê? Ele daqui a pouco ele cai ele começa a cair, por quê? Porque ele não tem aonde se apoiar, ele não tem aonde tirar ideias. Surgiu um movimento agora, estamos indo para a reforma tributária. Ninguém sabe. Você conversa com o escritório, todo mundo com fórmula mágica, ou a pessoa está voando. Não, isso aqui é só para 2032. Não se preocupa com isso agora. Mentira. Sai dessas pessoas. Por quê? Porque se tem um movimento lá na frente, você já tem que estar acompanhando na base, na raiz, para saber o que está acontecendo. Exatamente. Se tem um benefício fiscal, qual o seu regime. Se antecipar, né? Se antecipar, porque o empresário que se antecipa é o empresário que vai governar e vai direcionar o mercado. O empresário que não se antecipa já era. Por quê? Quem se antecipa, governa. Quem não se antecipa, fica batendo palma para o progresso dos outros e acaba caindo. E vocês que estão aqui assistindo a gente aqui, se inscrevam, compartilhem com o máximo de pessoas e o mais importante, escrevam, dê aí o feedback, comentem aqui, diz o que vocês estão achando desse capítulo aqui. É muito importante para o Virando o Jogo saber o que a gente está acrescentando, o que está sendo bom, o que está evoluindo na sua vida. Francine, uma coisa que a gente passou, né, que a gente passa ainda, é sobre os prestadores de serviços, né? Quem presta serviço para a gente na parte contábil, na parte jurídica, na parte emocional, sim, na parte fiscal, na parte de operação. Como que você vê que a gente falou agora atrás aqui sobre o acompanhamento, né? O poder da gente estar sendo acompanhado por empresas que têm mais experiência do que a gente? Porque antigamente a gente cresce e a gente fica ensinando os prestadores de serviços. E a gente acaba perdendo tempo. Sim.
Então, Átila, como você falou, além da gente ter, né, contador hoje, né, a empresa, e eu ia até falar em relação a isso. Conforme você vai crescendo, você precisa de determinados acompanhamentos. Então, de repente, quando a sua empresa é pequenininha, você precisa só de um contador, certo? Ele vai ali, vai fazer o seu faturamento, ele vai ver, vai fazer um balanço e tal, vai te mandar as guias, porque é algo simples. Conforme você vai crescendo e você vai expandindo ali, você vai precisar de um tributarista, você vai precisar de um advogado, você vai precisar de alguém que, se você tem um benefício... Hoje, por exemplo, na nossa empresa, a gente tem contador, advogado, alguém que cuide de benefício, a gente tem aí uns 5 profissionais cuidando, dando esse suporte para a gente, para que a gente possa caminhar. E nem por isso a gente se isenta disso. Não. Porque vem um imposto para a gente pagar e eu estou ligada naquilo ali. Se me mandarem, não, eu sei qual é o meu resultado, eu sei quanto eu vou pagar no mês passado mesmo. Uma das contabilidades de uma das nossas empresas me mandou CSLL e RPJ, que estava errado. E aí, se eu não estou atenta na minha operação e no meu cálculo, quando eu peguei, falei assim, opa, está errado. Está errado. Mandei para ela, falei assim, olha só, está faltando você não contabilizou tantas notas. Qual é isso daqui? Por que está aqui? E aí, corrigiu. Então, assim, a importância da gente ter especialistas é grande. Você ter o especialista ali, como você falou, que são especialistas na área. A gente é do ramo da reciclagem. Não adianta eu pegar um contador que é expert e num rede de supermercado. Ele vai me ajudar? Pode me ajudar. Mas ele vai ter a expertise daquele que está acostumado. O sistema. Eu tenho um sistema que é próprio para reciclagem. Se eu pegar um outro sistema, o sistema pode me dar suporte? Sim, mas ele vai ter. Então, assim, a gente ter especialistas conosco que vão estar também, que são expert nessas áreas, é importante. Então, quando você busca um especialista, busque alguém que tenha experiência no seu setor. E o mais importante, não é custo. O especialista, ele não é custo, ele é investimento. Se tiver que vender um carro, vende o carro para você bancar durante 6 meses, durante 1 ano, Sim. porque é investimento. Mais uma vez, investir em pessoas, investir em time, investir em profissionais que vão estar na sua retaguarda. Não adianta você estar com a sua retaguarda o quê? Descoberta, com profissionais que estão ali só pelo título e só pelo status, que não te falam que você pode pagar um imposto menor dentro da lei se você fizer isso, se você mudar o KNAI. Eu estou aqui atento, saiu uma norma aqui contábil, saiu uma lei, saiu uma portaria que vai fazer com que você não pague, ou que você pague menos, ou que se você oferecer isso para o seu cliente, para o seu fornecedor, ele vai ter o quê? Ele vai ter um benefício a mais. Sim. Então, você tem que estar com esse tipo de pessoas. E eu vejo que empresários, empreendedores não estão nem aí, estão preocupados. Tem que vender, eu tenho que entregar, mas não tem retaguarda. A retaguarda é ruim, é horrível, e você fica boiando, e você não tem eficiência empresarial e operacional. Por quê? Porque você não tem uma retaguarda boa, porque você não pode fazer tudo. Eu não faço tudo. Eu não sou contador. Mas nem por causa disso eu negligencio a contabilidade. Eu não sou tributarista, mas eu não negligencio. Eu participo de reuniões, eu contrato profissionais bons, escuto, participo de reuniões, gasto tempo com isso. Não, só tem que gastar, só tem que cuidar do seu negócio. O negócio é um todo. O negócio não é só... Ele tem que saber. Ele tem que ter noção. Quanto tempo eu tenho anos, eu nem me lembro a última vez que eu fui numa audiência trabalhista, eu não vou. Quem vai é o advogado. Eu tenho um advogado, ele me passa o que a gente traça a estratégia da defesa, ou ele já vem com tudo pronto para mim. Eu falo, beleza, eu confio nele, acabou, e vejo o resultado que ele está me entregando. Então, eu vejo empresário querendo o quê? Negligenciando tudo. É igualzinho, eu trabalho com reciclagem. O reciclador, o sucateiro, ele só quer saber ali comprar, vender e é isso. Saber preço. E ele negligencia tudo. Ele não está, ele está preocupado em ter um bom caminhão, ele está preocupado em ter um bom galpão, que é importante, ele está preocupado
em ter uma boa balança, ele está preocupado em ter isso tudo e não está preocupado o quê? Em ter retaguarda. Aí quando você fala, não, quando você... Não, pago isso, mas ter gente boa é caro, não é barato. Você Não tem que é. dar bônus, tem que fazer, tem que... Gente que entrega resultado, que ela chega lá, ó, o que eu fiz, ó o que eu estou fazendo. E a gente o quê? Criou uma política das pessoas na empresa terem liberdade criativa. Você não pode podar o seu funcionário. Você tem que ter um colaborador que ele tem que ter uma ideia melhor do que a sua. Sabe por quê? Porque senão você não consegue evoluir, você não vai ter solução para tudo. Você não vai ter solução jurídica, contábil. Então, você tem que estar atrás dessas pessoas e desses terceirizados que são a contabilidade, que é o jurídico, que é a mecânica da sua empresa. Então, você tem que ter os melhores. E o melhor não é o mais barato. Então, Átila, mas não é só, né, o que eu bato na tecla sempre. O empresário, não é só ele ter uma retaguarda boa. Ele tem que entender. Ele tem que saber. Então, como você falou, a gente tem que ter um bom especialista, advogado, tributarista. Nós mesmos, nós participamos de um treinamento tributarista, onde só tinha nós dois de empresários e advogados e contadores, e a gente estava ali aprendendo. Por que a gente está aprendendo? Então, você também tem que gastar tempo em aprender sobre o seu negócio. Quanto tempo você gasta? Você vira a noite pesquisando, vira a noite aprendendo, vira a noite entendendo o que está. A reforma tributária está aí. Você já está sabendo à frente o que está acontecendo. Então, assim, isso já vem há muito tempo. Então, hoje, independente de você ter uma retaguarda boa, você tem que entender. Tem que ter um interesse. Porque se você não investir tempo para você estar estudando e entendendo o seu negócio, não adianta. Por quê? Não vai vir do contador uma grande estratégia para você. Se você não for em busca dessa estratégia... Ajuda. O contador te dá uma luz, ou o advogado, ou o seu... Exatamente. O seu, como é que se diz? Consultor. Isso aí. Nós temos consultores. Então, sempre foi assim? Não, mas é o que o Francine falou. Quando eu não tinha condição de ter os melhores ou essa noção, eu ia atrás, como eu continuo indo. Eu estou aqui hoje, eu fiz reunião. Estou mostrando aqui para eu saber por quê. Porque está todo mundo desesperado com tarifa do Trump, que o Brasil está parando, que as empresas estão fechando, que está muito difícil, que o dinheiro parou de circular. Eu tenho duas opções. Nós temos duas opções. Ou vamos ter medo e paralisar, ou vamos avançar para superar e crescer. Quem você está nesse jogo? Quem é você nesse jogo? É o empresário, é o empreendedor que está com medo e está paralisando, ou o empresário que está avançando e que vai superar e que vai crescer? E o cara que vai crescer, a empresa que vai crescer, as pessoas que estão fazendo esse movimento de crescente, de se manter e crescer, são as pessoas que estão interessadas. Interessadas o quê? No estratégico. Sabe por quê? Porque quando não está dando lucro, quando o mercado está parado, eu vou o quê? Eu vou me movimentar para buscar alguma coisa na parte tributária, para eu cortar custo. Porque não adianta, tem despesa e tem custo que você não tem como cortar. Exato. Senão a sua operação para. Aí você tem que o quê? Você tem que estar buscando benefício fiscal, você tem que estar buscando ambiente, você tem que estar se comunicando. Essa semana eu fiz uma viagem, eu fui para outro estado. Eu tinha o que fazer lá? Não. Mas eu fui o quê? Estar em contato com 2 empresários, conheci, visitei... Mas é investimento que você faz. É investimento que eu faço em tal que vendo como estão os outros mercados, quais as oportunidades. Já voltei com 2 oportunidades que eu posso aplicar no meu negócio, posso fazer parceria com eles e já surgiu. A luz que estava apagada já ficou acesa. Mas quem faz acontecer não espera. Não espera. Vai busca, lá e busca. Vai. Então, assim, quem está aí em constante evolução é porque está buscando. Eu não vou, como você falou, a crise está aí, está todo mundo se desesperando. Porque os Estados Unidos... Está todo mundo se desesperando. Você vai fazer o quê? Se desesperar também? Não. Eu já tenho que estar. Por isso que você tem que ser estrategista. Você está ali já pensando, se isso acontecer, o que eu posso fazer? Qual é o meu plano B?
Eu tenho que ter. O que eu vou fazer? Ah, beleza, eu exporto para tal país. Esse país, esse meu cliente, ele tem ligação direta com os Estados Unidos. E os Estados Unidos já está interferindo. A gente tem exemplos assim. E aí, eu vou me desesperar, esperar acontecer? Não, vou esperar para ver o que vai acontecer. Se o Trump vai mudar de ideia e tal. Não. Se aconteceu isso, ou eu vou arrumar uma outra estratégia, ou eu vou arrumar um outro, isso aqui. Eu tenho que me movimentar. Você só consegue virar o jogo quando você se movimenta. Se você sentar e esperar acontecer, não vai. E nada na sua vida. Nada na sua vida. Então, você tem que investir, sim, em pessoas, você tem que investir em especialistas, mas você tem que investir em você, no seu conhecimento. Porque sem o seu conhecimento, você não vai enxergar que tem algo errado. Você vai viver o resto da sua vida com aquele contador, com aquele advogado que está ali, o problema veio... Com os funcionários, com o problema. Mas por quê? A sua mente também não enxerga isso. Então, muitas das vezes, a sua empresa não vai além por causa de você. Por causa da sua visão. Você não tem essa visão. Exatamente. E você está com medo. Exato. E você fica indignado e você fica com medo. Não. Eu fico indignado, fico revoltado e vou fazer acontecer. Sabe por quê? Para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito, tudo tem solução. Se o mercado está ruim, eu tenho duas opções. Ou vou ficar me lamentando, fazendo fofoca, ou vou ser um empresário que vou ficar o quê? Que vou buscar a solução. Quem busca a solução está falando de ideias, não está falando de pessoas. Ah, é que fulano está fazendo isso. Ah, que fulano está com esquema. Que fulano, assim é fácil, ele tem muita network. Ah, é assim, para ele é fácil. Não, você tem que falar o quê? De ideias. Quem fala de ideias, quem fala de projetos, fala de solução. E quem está indignado vai fazer acontecer. A maioria, o quê? Dos problemas são problemas o quê? Que alguém resolveu. A maioria... Então, assim, quem tem dinheiro, quem está avançando no mercado é o quê? Resolveu o problema. É o que eu pergunto. Hoje eu tive uma reunião, ontem eu tive uma reunião com uma pessoa, com um amigo que a gente está vendo para a gente fazer um negócio junto. E ele falou, eu não estou preocupado com dinheiro. Eu não estou preocupado se você tem o dinheiro. Eu estou preocupado quem vai resolver o problema comigo. Quem vai dividir o problema. Porque o dinheiro você arruma. Se você tem credibilidade, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter crédito, você tem que ter o quê? Credibilidade, palavra. Você não pode deixar ninguém na mão, você não pode ser o primeiro a pular do barco, você tem que ser o quê? A pessoa que está preocupado com o dinheiro do próximo, do investidor, do parceiro. Só assim você avança. É o que eu falo, eu estou há 34 anos fazendo a mesma coisa. Eu tenho amigos do negócio de 30 anos, eu tenho amigos de 22 anos, eu tenho parceiros de negócio de 22, de 30, de 34 anos, que me viram desde pequeno, eu faço negócio com essa pessoa. Meu pai fazia, eu faço. Então, a nossa vida, a vida de quem avança, a vida de quem está fazendo, de quem está virando o jogo, é a vida de continuidade, de constância, que não se movimenta por uma oportunidade. Quem vira o jogo é quem tem constância. E grava aqui uma frase que eu quero falar. O poder da indignação, o poder da revolta contra si mesmo e contra a sua condição vai te colocar na exaltação. Por quê? Porque quando você tem revolta, quando você está indignado com o mercado, com a sua vida, com a situação, você vai o quê? Você vai ter força, você vai buscar uma fé e você vai ter coragem para você virar o jogo. Então, curtem, comentem e compartilhem esse capítulo do Virando o Jogo. Francine, muito obrigado. Considerações finais aqui para um próximo capítulo. Então, o que eu posso falar para você, empresário? Tenha a noção clara do seu negócio, tá? Aprenda um pouco de tudo. Tributário, gestão, saiba exatamente o que está sendo, o que acontece na sua empresa. O operacional, não largue o operacional. Você, sim, tem que usar com sabedoria. Saber que você vai saber do operacional, mas você vai ser o estrategista da sua empresa. Você é a mente da sua empresa. Então, se você não está em constante evolução, a sua empresa também não vai estar. E um ponto também, Átila, a gente teve aí a pandemia. E ali foi o filtro exatamente de quem se planejou, de quem estava em constante planejamento e quem não estava.
Então, você, na sua empresa, você se planeja para uma próxima pandemia? Na sua empresa, você tem um caixa livre para poder você torrar durante 6 meses? Ou não? Você só vive, você só está ali comprando, vendendo e não calculando a sua margem. Então, pega isso e começa a pensar, começa a meditar sobre esses pontos. O que o Átila falou hoje é fundamental. A trajetória que ele fez lá de trás até hoje, ele poderia continuar com a mentalidade dele lá. Mas ele virou o jogo na mente dele. Ele, com os problemas dele, o problema que o pai teve, tudo que ele viveu, ele usou aquilo ali como um combustível para o crescimento dele. Ele poderia ter usado e continuar na mesma linha, mas ele não. Ele viu aquilo, ele falou, não, esse formato aqui, eu vi que não deu certo. Então, o que eu tenho que fazer para melhorar? Então, comece a olhar e entender 100% do seu negócio. 100%. Entender. Você não vai fazer 100%, mas até para você dar instrução para um próximo, você tem que entender aquilo 100%. Então, eu acho que essa é a minha dica desse episódio e talvez para um próximo. Agradeço o convite. É uma honra poder estar dividindo a mesa com você. É muito bom esses papos que a gente bate, a gente traz até mais clareza para a gente consegue, né, ter essa troca legal e positiva. E que bom poder contribuir aí para o Virando o Jogo. Muito obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Obrigado aqui por esse tempo de mesa. Muito bom estar com você também. E vocês que estão aqui nos assistindo, não se esqueçam. Quem resolve problema, quem tem solução para grandes problemas, não fica desempregado e não fica sem dinheiro. A empresa ela tem que buscar o seguinte: eu estou resolvendo o problema de quem? Eu estou resolvendo o problema de qual mercado? Eu estou resolvendo o problema do mundo? Eu estou resolvendo o problema do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outras capitais, desse mercado aqui? Não existe nada impossível. O impossível, entre o impossível e o possível, é a tua vontade. É o que você está disposto a fazer. E é aquilo, se antecipe. Quem se antecipa, governa. Quem não chora, faz acontecer. Você tem 2 opções. Ou você é o derrotado, ou você é o campeão. A jornada dos campeões é não olhar para trás. É fazer acontecer. Muito obrigado. Comentem, curtem, compartilhem. Fé e coragem. Paz.